Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos aqui em Fortaleza. Eu estou na residência de um casal de amigos maravilhosos que vão trazer um conteúdo muito interessante para a gente hoje. Eles vão contar por que não vão mais para Portugal, por que não ir para Portugal. Eu sempre tenho trazido vídeos aqui por que ir para Portugal, quais são as vantagens, mas o ponto de vista que esse casal vai trazer para a gente vai fazer você refletir se Portugal vale a pena ou não para você. É claro que cada história é uma história, cada caso é um caso, e hoje a gente vai conhecer a história do Júnior e da Márcia. Por que que eles não vão mais para Portugal? Vem comigo. Olá, Márcia e Júnior, sejam bem-vindos. Muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite de contar para vocês o porquê de não ir para Portugal. Como eu disse na introdução, cada caso é um caso, né, Márcia? Cada história é uma história. Eu vou deixar eles se apresentarem aqui para vocês. Diga aí quem é a Márcia, quem é o Júnior. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Márcia, eu moro aqui em Fortaleza. Esse aqui é o meu esposo. Meu nome é Paulo. Tudo bem com vocês, pessoal? É isso aí. O Paulo Júnior e a Márcia. Você na cabeça dele, né? Ah, foi? Eu vou botar também. Não, é que nós estamos treinando, né? O estúdio. Ah, mas tu tá me batendo direto. Foi brincadeira. Faz isso aí. Tá aí, é isso aí, viu? Então, a Márcia e o Júnior vêm se planejando a vir para Portugal há mais de um ano, não é isso? Aliás, muito mais de um ano. Muito mais, é. Muito mais, até surgir a questão do visto, vocês deram entrada no visto. Todos os dois têm visto, né? Foi aprovado o visto. Como é que foi essa maratona para tirar o visto de Portugal? No início do processo, a gente começou a pesquisar, mas não entendia tudo ainda. Então, devido ao meu tempo, que era muito curto, eu resolvi pagar uma consultoria para fazer os vistos. Na verdade, foi um pacote completo, onde estava tudo incluso. Certo. E nesse processo, eu não sabia que, mandando para a consultoria, eles teriam que mandar para o consulado de Salvador, que foi onde tudo começou a... Na verdade, eu não sabia que eu tinha a possibilidade de mandar para cá, fazer diretamente aqui no consulado de Fortaleza, que seria bem mais rápido. Eu achei que pela consultoria, por eu morar aqui, eles iriam mandar também para cá, para Fortaleza. Só que depois foi que eu fiquei sabendo que como quem manda pela VFS e é daqui de Fortaleza, obrigatoriamente tem que mandar para Salvador. É porque assim, a VFS, gente, para quem não sabe, é um órgão intermediador entre a pessoa e o consulado. E as cidades que não têm consulado recebem os documentos para poder emitir o visto. E a VFS de Salvador é responsável pelo Nordeste todo. Salvador, Bahia, Recife, Fortaleza e várias outras cidades do Nordeste. Então quem mora no Nordeste manda para a VFS de Salvador. E essa foi a tua experiência, mandar para a VFS de Salvador. Exatamente, foi e aí começou o dilema. O dilema, né? Porque no começo de tirar o visto tá todo mundo empolgado, né? Vamos lá, ansiedade, contando os dias, o visto vai chegar, tudo encaminhado, a questão de casa, questão de resolver as coisas aqui em Fortaleza. Vocês estavam tudo? Já estava tudo certo, a gente já tinha tudo resolvido. Já tinha comprado malas, já tinha alugado não, já tinha uma casa certa, que estava só esperando terminar lá a obra, já estava tudo certo. Tudo, já tinha vendido grande parte das minhas coisas aqui de casa, já tinha preparado toda a documentação da minha pet que eu iria levar, estava tudo encaminhado. E a minha previsão de ir era em agosto. E eu dei entrada 3 meses antes, em abril. Em abril foi quando a gente começou todo o processo. E já tinha arrendado a minha marcenaria, porque aqui a gente trabalha com móveis projetados, né? Temos uma empresa, uma marcenaria. Já tinha feito tudo. Só que aí ficou aquela espera e nada desse visto chegar. E aí a gente foi desanimando e não tinha retorno, não tinha resposta. Depois de muito tempo, em outubro, foi que chegou um e-mail pedindo, como que fala? Pedindo um novo extrato, mandamos um novo extrato, demorou mais vários meses, enfim. O visto do meu esposo chegou em outubro, já atrasado, já contando os dias, e se venceria em fevereiro. E o meu nada de vir, nada. E nunca foi uma opção irmos separados. A gente queria ir tudo junto.
E o meu veio chegar faltando uma semana antes para o dele se vencer. Então, o meu chegou em fevereiro, no começo de fevereiro. E não tinha como eu reorganizar tudo, porque isso aí eu já tinha desfeito tudo. Já tinha comprado móveis novos, já tinha... desanimei geral. E aí não tinha como a gente ir. Então, por esse motivo também, a gente resolveu não ir mais. É porque também a vida da gente, ela não para, né? Naquele tempo de espera ali, Quase muitos um ano. meses de espera, vocês têm uma empresa para cuidar, têm uma casa, têm que trabalhar e tudo, então vocês continuaram a vida de vocês e aí muita coisa foi mudando nas ideias, né? Inclusive, na questão da marcenaria, eu já tinha pego um serviço, que no caso era um apartamento, onde a gente ia fazer todos os ambientes, e esse seria o nosso último serviço, né? Aqui já estava tudo certo. Eu não ia pegar mais nenhum serviço, até para me comprometer e não conseguir cumprir. Então já estava tudo certo. Esse serviço era um serviço um pouco maior, então era justamente os 3 meses da espera do visto, né? Porque dizem que o prazo para o visto é de 90 dias, não é isso? Só que o meu não foi 90 dias, foram 9 meses. Era 60 dias que eles diziam antes, 60 dias úteis, a gente colocava 90, mas nunca foi cumprido, né? Mas vamos lá. E a Márcia falou sobre a marcenaria, né? Eles têm uma marcenaria, trabalham com móveis projetados e eles vão falar aqui um pouquinho de como é esse trabalho. Como é, Márcia? Como funciona a marcenaria? O que vocês fazem? Quais são os tipos de trabalho? Que é para o público saber. Enquanto ela fala, eu vou mostrando para vocês alguns trabalhos deles aí. Pronto, a gente trabalha com móveis sob medida, né? Onde o cliente tem um ambiente, um espaço e a gente vai lá e tenta fazer desse espaço ele mais utilizável possível, né? A gente trabalha com todo tipo de móveis, cozinha, quartos, escritórios, né? De acordo com a necessidade do cliente. E assim, graças a Deus, né? Aqui a gente já tem um certo tempo, já tenho bastante clientes. E isso aí também pesou na nossa decisão, né? Porque, de certa forma, aqui a gente já tem uma vida estabilizada, né? O fator, digamos assim, financeiro, não que a gente tenha muito dinheiro, não. Mas a gente, graças a Deus, a gente trabalha e já tem nossos clientes. Então, a gente lá ia começar tudo novamente. Aí, depois que passou todo esse período, que o visto não chegou, que a gente esfriou, aí foi que a gente foi pensar, será que realmente vale a pena a gente deixar tudo que a gente já construiu aqui para começar tudo de novo lá? Porque o maior fator que fez a gente querer ir foi a segurança, a questão da qualidade de vida, que infelizmente aqui no Brasil a gente não tem. Mas nesse momento agora a gente pensou em não vamos mais, né? Vamos só conhecer a passeio, né? Porque eu já tinha pago nossa viagem. E lá conhecendo, aí é uma decisão muito... tem que pesar bastante. Então, depois dessa viagem, é que a gente vai parar e pensar realmente, vale a pena ir ou vale a pena ficar? Né? Quais são os prós, quais são os contras? E é isso. Eu estou na esperança de que nesse passeio, quando eles forem agora, vocês vão ver eles, eles vão agora em maio, junho, e eu vou estar com eles lá, vou tentar levar eles nos lugares muito legais, vou tentar fazer a cabeça deles para eles irem. Não, gente, mas falando sério, Portugal pode valer muito a pena para uma pessoa e pode não valer a pena para outra. E isso é super normal, isso vai depender do perfil de cada um. Vai depender do que a pessoa busca e do que a pessoa espera, né? No meu caso, eu estava até conversando com a Márcia, para mim, valeu muito a pena ir para Portugal. Eu tinha uma qualidade de vida muito inferior aqui em Fortaleza à que eu tenho hoje em Portugal. Nem automóvel eu tinha em Fortaleza, mas lá em Portugal a gente consegue ter o nosso carro, consegue ter um poder de compra melhor. O lado financeiro, para mim, melhorou muito em Portugal. No caso deles, que já tem uma vida financeira estabilizada, já tem clientes, já tem uma empresa, tem que abrir mão de muita coisa para poder começar do zero lá em Portugal, tem que dar uns passos para trás, né? Eles têm carros novos aqui em Portugal, talvez chegando, assim que chegar, talvez não desse para comprar um carro do ano, então seria mais complicado. Então tudo isso, você que está assistindo esse vídeo, tem que colocar na balança. Qual é a sua realidade de vida hoje na cidade que você mora e como vai ser a sua realidade de vida ao chegar em Portugal, né? E isso vocês pensaram muito, né?
Assim, uma coisa também que a gente pensou bastante. Medo de enfrentar, de ir para lá, começar tudo, trabalhar como funcionário, isso aí a gente nunca teve. Porque eu acredito que quando você vai com garra, com determinação, com força de vontade, vai dar certo. E Deus, acima de tudo, vai dar certo. Isso aí a gente não tinha medo. Mas, quando começou a demorar muito, né, teve também um probleminha com o exame da minha peste, que foi bem no início, que fizeram errado, isso já ia atrasar a nossa viagem. Então, aí foi que a gente parou. Será que isso não é um sinal? Será que realmente é para a gente ir ou não? Né? Mas, na verdade, medo assim, de enfrentar, de começar tudo, a gente não tínhamos medo. Né? Se for para ser, a gente vai ver como é que dá. Pelo menos a gente tentou, né? Porque também, olha, a gente despertou esse desejo no nosso coração. E se a gente nunca for, pelo menos conhecer, sempre vai ficar, será que ia dar certo? Será que era para a gente ter ido, entendeu? E aí a gente ficou nesse dilema, né? Vamos sim a passeio. E daí, depois disso, é que a gente vai tomar a nossa decisão final. A questão de recomeçar, a Márcia falou, eu tenho certeza que se eles fossem para Portugal, eles iam demorar ali mais ou menos um tempo, claro, trabalhando, se estabilizando, mas logo, logo eles iam montar um negócio para eles como esse que eles têm aqui, porque esse serviço de marcenaria em Portugal é muito requisitado, né? Precisa demais, e eu já vi o trabalho deles, eu sei que lá faria muito sucesso, até porque em Portugal muitas casas são antigas e estão sendo reformadas, né? Está sendo modernizada. Hoje em dia, as casas novas que são construídas não é mais com aqueles móveis antigos, né? Hoje em dia já é mais projetado, só que eu percebo que em Portugal, posso até estar errado, eu estou falando baseado no lugar que eu moro, né? Os móveis lá não são como esse que vocês fazem, projetados assim, com um design mais moderno. Lá é mais padronizado, mais iguais, né? São mais iguais. E vocês têm um diferencial, né? Eu tenho certeza que daria muito certo. E aí fica também a dica para quem está nessa situação, que quer montar um negócio em Portugal, que quer empreender, tem que saber que quando chegar lá não vai dar para montar de imediato, né? Vai ter que passar por aquele processo, trabalhar, ter um contrato de trabalho, tirar autorização de residência, dar aquele passo para trás para depois dar outros para frente, né? A gente estava disposto a isso, né? Inclusive o Paulo, que ele vai falar um pouco agora, ele estava também na questão de soldador. Porque aqui na marcenaria, a gente também trabalha com solda, questão de metalon, tem muitos projetos hoje que se usa muito o metalon. Então, ele também se especializou na questão da solda, do soldador. Seria uma outra oportunidade para quando ele chegar lá também. Aí, pega uma. Ele não gosta não, ele é tímido. Falo demais. Ele é tímido, gente. Eu falo por mim e por ele, vocês já perceberam, Legal. né? E a Márcia também, gente, ela tem um perfil sobre mesa posta, né? Tu gosta de mesa posta? Ah, sim. O que também me encanta em Portugal é a questão das antiguidades, né? Eu aqui, no meu perfil pessoal, eu gosto muito de montar mesinha posta. Já tive loja sobre isso, né? E agora eu migrei para antiguidades e garimpos. E lá em Portugal também vi essa oportunidade de estar comprando, né, garimpo nas feiras, aquelas louças antigas e tal, e estar exportando para cá. Eu já tinha tudo na minha cabeça, né? Ainda continua, só dei uma paradinha, mas assim, eu já estava com tudo organizado, tudo. Até minhas roupas aqui eu já tinha me desfeito, porque eu não ia levar na mala, para vocês terem uma ideia. Mas não era para ser agora e tá tudo bem. Gente. Então, se a gente pudesse dizer aqui um motivo final, por que eu não fui para Portugal? Qual seria esse motivo? Vamos pensar aqui. Qual é? A demora do visto. A demora do visto. 9 meses na espera, isso acaba com o psicológico da pessoa. E foi muito ruim. Foi muito ruim. Então, viu, dona VFS, a culpa é sua de não termos esse casal de profissional aqui lá em Portugal. Consulado de Salvador. Consulado de Salvador. Só veio sair o nosso visto após umas manifestações que teve muita visibilidade. Você lembra? Sim. Que teve um pessoal que marcou, foi fazer manifestação em todos os lugares. Então, na semana das manifestações, foi que chegou o e-mail com a pendência e logo em seguida foi que foi resolvido. Porque se não fosse essa manifestação, acredito eu que não teria saído. Agora eu acho que demorou o visto também porque coincidiu de lá mudar alguma coisa, né? Não. Na imigração ficou um pouco mais difícil.
Aí demorou Ah, mais. pronto. O que pode também ter ocasionado essa demora. Por quê? Porque nunca foi opção, a gente não queria ir como turista e se legalizar lá. Que quando a gente deu entrada, ainda existia essa possibilidade. Ainda tinha manifestação. Ainda tinha. Mas a gente não, a gente queria ir tudo legal, tudo direitinho, né? Fizemos um visto para cada, que tinha a opção de fazer um visto só para um e depois reagrupar. Não, não queríamos, a gente queria tudo bem direitinho. Então a gente deu entrada nos vistos. Só que durante esse processo foi quando acabaram, né, com a manifestação de interesse, então a demanda pelos vistos também aumentou muito. Acho que foi isso aí. Acho que isso aí também prejudicou. Mas aí, ao mesmo tempo, eu vejo que pessoas que deram entrada depois receberam bem antes. É muito complicado, é muita falta de organização, eu acho. Porque deveria existir uma lista de espera, né? Lista de pedidos e seguindo aquela. Exatamente, e seguindo aquela lista. O visto tal deu pendência, vamos tratar aqui até resolver. Ou então, ou negar, ou aceitar, mas resolver. E seguir para o seguinte. Não, mas eu via pessoas, porque eu acompanhava vários grupos, pessoas que deram entrada também em Salvador, que recebia bem antes, né? Casais que deram entrada juntos, que chegaram juntos. O problema também do nosso visto foi porque chegou muito afastado um do outro e não era possibilidade a gente ir separado. A gente sempre quis ir junto, fazer tudo junto. A gente não quer nem se separar. É, né? Pois é, gente, foi isso mesmo. O maior motivo foi a demora do visto. Então, pronto. Então, esse vídeo não é para te desmotivar a vir para Portugal ou a ir para Portugal, não. É só para contar mais uma experiência de um casal que apenas adiou. Eu vou colocar aqui que eles adiaram a ida deles para Portugal e quem sabe mais para frente. Eles vão visitar agora. Chegando lá, a gente vai mostrar muita coisa para eles, mostrar loja de imóveis. Olha aí que... Lá a gente vai pesquisar mais ainda a respeito. Quem sabe. Né? Mas é isso. Então, se você também está nessa dúvida, na espera, pense, analise os sinais, né, Márcia? Analise os sinais e veja se é o melhor momento ou não para você ir para Portugal. Se for, é claro que eu vou estar lá te esperando para a gente poder tomar aquele café lá em Portugal. Porque o café eu já estou tomando aqui na casa da Márcia e do Júnior. Ah, gente, só um detalhe, né? O José, eu conheci ele assim que eu despertei o desejo para ir para Portugal. E a primeira coisa que eu fui fazer foi ver os lugares. E eu lembro do primeiro vídeo que eu vi dele, que foi mostrando no mapa os locais. E daí eu achei muito explicativo. Acho que ele tinha acabado de chegar em Portugal. Então, desde então, eu comecei a seguir ele, Eu sabia fazer todo o processo do visto baseado nos vídeos dele. Porém, como eu estava ocupada com outras coisas aqui, resolvendo as outras coisas, eu achei melhor contratar a assessoria, mas baseado no vídeo dele, eu saberia fazer sozinho sim, inclusive eu já tinha dado a entrada. Mas aí como começou a pesar, eu mandei para a assessoria. Que se eu tivesse eu mesma dado a entrada, mandado para Fortaleza, talvez não tivesse acontecido isso. Mas na próxima vez agora eu já sei tudo e vou mandar para Fortaleza, se eu tiver que ir novamente. Então é isso. Se inscreva no canal, deixa o like, obrigado e siga lá o perfil da Márcia, Home Blessed. Vai estar aí na descrição da Marcinha, Home Blessed da Marcinha, tá certo? E se precisar de móveis projetados, também fala com ela nesse Instagram que ela vai lá te atender. É isso, Impacta Móveis também, vamos deixar também no Instagram do Impacta Móveis para vocês verem os trabalhos deles. Obrigado e até a próxima. Tchau.